pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Ao nosso segundo episódio do nosso Podiaust. E hoje nós temos um convidado muito especial. Hoje nós estamos com o nosso parceiro de Podiaust e químico e chefe de cozinha, Dino. Seja bem-vindo, Dino! Obrigado, Mariana. Obrigado, Josi. Fico feliz de estar aqui, podendo colaborar com vocês dentro do possível. A gente que agradece a tua participação aqui. Queremos aprender muito com você hoje. Opa, vamos lá. O que tiver dentro do meu cérebro que eu puder dividir com todo mundo, tá dividido. Então, Dino, eu estou muito curiosa para saber mais a respeito de você. Conta um pouquinho pra gente da tua história, da tua experiência, as tuas vivências. Bom, vamos lá. É uma trajetória longa. Me vejo em cozinha desde 7, 8 anos de idade. Já com a vovó ensinando o básico, mas tinha que aprender tudo, né? E eu tomei gosto por isso. Eu me formei em gastronomia e fiz antes química de alimentos. Não fiz aqui, fiz fora. Foram 3 anos e meio num porto onde tinha navios graneiros de trigo, né, que vinham entregar carga, e ali a gente aprendeu tudo sobre panificação, sobre a própria química dos alimentos, os rótulos, os conservantes, os acidulantes, umectantes, espessantes. Então, tudo hoje que você encontra em muitos rótulos de produtos que você compra, né? Tá lá no ladinho, muita gente já vê aquilo ali, até onde tem quantidade de açúcar, gordura trans, etc. e tal. Lá por 2000 é que eu comecei com hipoalergênico, sem glúten, sem lactose e sem soja. E você acredita na teoria de que tem alguma correlação entre a alimentação e o autismo? O autismo e a síndrome de Down entrou na minha vida de uma maneira assim até bem engraçada, porque eu estava nos Estados Unidos fazendo um curso com uma doutora sobre tipo sanguíneo. E na segunda palestra dela, eu me ative a outros materiais que eu já tinha no cérebro, e eu comecei a juntar as coisas. Eu falei, opa, aqui tem um caminho que a gente tem que dar uma olhada com muito carinho, né? A gente sabe que o autismo, o TEA, ele é genético, ele não tem, assim, nenhuma comprovação de origem alimentar, mal feita ou industrializado ou tal. Influencia. Dá problema? Dá problema. Tem rejeição? Tem rejeição. Tem seletividade? Tem seletividade, entendeu? Em todos os lados, como Down, como autista ou como qualquer outro ser humano. Ô Dino, e aonde entra esse seu trabalho como químico e como chefe com as mães e os pais e as crianças autistas hoje? Eu resumo assim, a seletividade alimentar, eu vou nas crianças, né? E o tratamento, de uma moda geral, a terapia alimentar, eu vou nos pais. Sim. Porque a base começa nos pais. Se os pais não se dedicarem a isso, a gente não tem um bom resultado. Dentro da gastronomia, onde eu consegui estudar toda essa gama de hipoalergênicos, eu juntei com a química de alimentos, porque eu descobri que você pode ter intolerância a um espessante, a um umectante, a um conservante, a um corante, a um acidulante, e você não sabe. Muitas vezes você procura, a nutricionista te dá lá uma série de coisas boas para você fazer, e você não chega a descobrir o que você tem. Então, como eu estava dizendo a Josi, quando eu fiz esse curso nos Estados Unidos, eu comecei a pensar muito no grupo sanguíneo com relação à alimentação, porque tem o lado bom, o lado ruim e o lado neutro. E juntando tudo isso, estudando tudo isso, é que eu consegui alguns resultados, assim, muitos resultados positivos. Descobri muita coisa que até então as pessoas não conseguiram descobrir. Mas você tem a obrigatoriedade de trabalhar com o pai e com a criança e ver qual é a seletividade dela e a necessidade dos pais. E você tem algum caso assim que foi marcante, de alguma criança, de alguma família? Conta alguma coisa que te marcou pra gente. Meu Deus, eu tenho muitos para te contar. O pior deles que eu peguei na vida foi uma criança TEA nível 2 com total alergia à proteína. Você imagina como vai ser isso? Nenhum tipo de carne, por exemplo? Nenhuma proteína.
Nem grãos, nem grão de bico, nem feijão, nem lentilha, nada que tivesse proteína, tanto animal como vegetal. Foi um desafio grande, assim, foram quase 4 anos de luta, praticamente todas as tardes, 2 horas, e eu, nessa família, eu fui obrigado a ir para a cozinha, para juntar o que eu sabia para cozinhar e congelar, para aquela criança poder comer uma pizza, uma mini pizza, uma empadinha, uma torta, algo assim. Porque aí você tem que juntar farinhas, né, para você fazer alguma coisa. E eu costumo dizer que eu sou da época que não existia nem farinha de arroz. No ano 2000 eu tinha que triturar o arroz para fazer a farinha de arroz, misturar com a fécula de batata, com amido de milho, com outras, para ter o resultado que eu queria, né? Hoje não, hoje você encontra no mercado qualquer pacote aí de produto já pronto, você faz em casa com a receita que tem atrás, né? Mas quando eu comecei, não, era muito difícil. Agora, uma criança que não pode, que tem alergia total, que não se dá com proteína, alérgica, cheia de pipoca, foi horrível. Foi a pior coisa que eu já peguei na minha vida. Você falando assim, tá passando na minha cabeça quantas pessoas no passado que já não perderam a vida, Verdade. né, por conta de um produto que consumia que dava alergia. Tanto que você tá falando, e eu tô lembrando de um caso, pessoas próximas a mim, que as 2 filhas do casal nasceram com alergia, e a primeira foi a alergia da proteína do leite, que é algo bem sério, assim. Aí quando descobriram, daí trataram, tiraram, e aí quando tiveram a segunda filha, acharam que era a mesma coisa, porque as reações que ela tinha eram parecidas, mas não era o glúten. Mas até descobrir, né, e isso que nós estamos falando de poucos anos para cá, essas crianças que eu tô mencionando, elas não têm nem 10 anos. Aí se a gente for falar lá de 20, 25 anos atrás, né, não tendo pessoas talvez com a tua especialidade, ou os estudos não estando tão aprofundados, eu tenho certeza que isso já causou muito transtorno na vida de muitas famílias. Não sei se você concorda, o que você tem a dizer sobre isso. Transtornos enormes para mim, porque você bater de frente com médicos, com nutricionistas, e você querendo afirmar uma coisa e até então não ter estudo sobre aquilo, mas eu tendo a vivência, tendo a experiência, eu sabendo que era ali, como você fala, o leite e o trigo, porque veio a mutação, a modificação genética do trigo, né? E o próprio leite e tudo mais. Essa foi uma dificuldade muito grande para mim, convencer as pessoas, porque veja, tanto síndrome de Down, eu não vou falar de todas as pessoas que têm alergias ou intolerâncias, eu vou me fixar hoje mais no tema de vocês, né? A síndrome de Down e o autista, ele tem sim problema com o leite, com o trigo. Por isso que tem infecções intestinais, por isso que tem muita diarreia. Você pensa, você imagina, você pega um pacote de macarrão comum, no mercado tem sem glúten, mas pega o comum, coloca ele, quebra, coloca numa bacia, coloca com água e deixa lá. Daqui a um tempo você vai lá, aquilo está uma cola. E é aquilo que vai estar dentro do estômago daquela criança. E às vezes aquela criança, ela não tem enzima suficiente para digerir aquilo. Aí começa a causar inflamação, começa a causar transtornos, começa a causar diarreia, dor de cabeça, manchas na pele. Então, até você chegar a descobrir qual é, por isso que eu sempre digo para os pais, que exames vocês têm clínicos? Foram a um médico ver exames de sangue que o médico pede, a nutricionista pediu algo para vocês, aonde está? Ali eu começo a me basear. Então, ali eu peço, não, então, daqui eu vou pedir para vocês, eu preciso disso, disso e disso. Dá para você fazer? Aonde eu vou começar a trabalhar. Porque não adianta você só chegar lá e dizer, como tem mãe, meu filho só come maçã Fuji. Se você der qualquer tipo de maçã, ele não come. Isso é seletividade. E tem a ver um pouco também com a rejeição da coisa. Ele não entende que aquilo ali é uma maçã. Para ele, a maçã é aquela que tem aquele gosto que ele está comendo e acabou, né? É que nem eu tava falando pro Dino, eu tenho um problema sério com o Gabriel, sabe? Que ele sempre tá indo ao banheiro todo momento, todo tempo. Ele tem a seletividade dele, né, nos alimentos, ele come cada coisa específica, mas eu sinto que tem alguma coisa de errado no intestino dele. Ele tem alguma coisa ali que precisa mudar, sabe? Até agora foi pedido alguns exames para ele, né? Ele foi encaminhado para fazer exames, mas eu sinto assim que ele tem uma alergia, ele tem alguma coisa, mas assim, ó, ele nutricionista, ele já passou, não conseguiu ainda detectar o que é, agora vai ser feito os exames de sangue.
Então, a gente sempre quer procurar a entender, a querer saber de onde que vem, né? E eu acho que isso que você faz, Gina, é muito importante pra gente. Porque a gente não tem, às vezes, uma base. Muitas vezes, que nem eu falei, às vezes nem a nutricionista sabe o porquê tá acontecendo, né? Eu não tô desmerecendo o trabalho de nenhum, né? Jamais. Eu tô Não, aqui só precisa. que já o que aconteceu comigo. Precisa de A todos questão do eles. Gabriel, Josi, a nutricionista não sabia mais o que fazer, porque o Gabriel, ele tem algum problema. Aí, por isso, foi onde eu conheci o Dino. Eu quero que o Dino, né, me ajude sobre isso também, porque é complicado. Não é só eu que passo por isso, tem outras mães também, né? Não te cortando, já dando um corte. Não, fica à vontade. O que acontece? Quando eu falei para você, a terapia alimentar começa com os pais, tem nutricionista, também tem médicos, nutrólogos que usam a palavra terapia alimentar para os filhos. Correto, não tem nada de errado. Mas a terapia alimentar comigo começa com os pais. O que vocês fazem? Que horas vocês dormem? O que vocês comem? Janta todo mundo na mesa? Vocês sentam com a criança para ela comer alguma coisa? É em pedacinhos pequenininhos de várias cores para ela mesma escolher o que ela quer e provar e sentir? Como é que funciona a vida de vocês aqui dentro? Vocês vão dormir 11 da noite e a criança fica na televisão. Como é que é? Está tudo certo? Quer dizer, já começa com os pais. Então, vamos mudar isso? Vamos, a partir de hoje vai ser assim. Desse jeito. Vai mudando com os pais. E eu vou entender a criança, a necessidade dela. Porque, às vezes, com você, mãe, ela passa o dia inteiro e tem uma crise. De repente, com o pai, ela está lá o dia inteiro do domingo de folga do pai, ela teve 8 crises. Opa, por quê? Vamos ter que detectar isso. Um ponto de atenção. Um ponto de atenção, vamos ter que detectar isso, né? E isso entra na seletividade alimentar. Muitas vezes o pai pega e diz, come. Não, é para você comer, tem que comer. Não, não funciona assim. Mas, por curiosidade, você falou ali que faz uma pergunta sobre toda a rotina da família, né? Alguma interferência, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas alguma interferência, por exemplo, uso de tela, que a gente até é uma coisa que a gente tem que trazer alguém para falar disso num programa, né? Uhum. Mas você acha que teria alguma interferência? Total. Se você quer desenvolver uma criança, nível 1, 2, ou melhorar até desenvolver o 3, esquece tela. Esquece televisão, esquece celular, sabe? Você parte para música tranquila, ou música que ela gostar de escutar, mas esquece tela. A tela vai trazer ira, raiva, dependência, mau comportamento, tristeza, isolamento, crises. Tá? A tela vai trazer tudo isso. Tá? Então, a criança pode ter o momento da tela, mas tem que ser rotineiro. Todo dia, às 9 da manhã, porque o TEA, ele cria hábitos, tá? Então, todo dia, 9 da manhã, ele tem aquela meia horinha de tela de joguinhos. Pronto, ele vai se acostumar com aquilo. Ninguém precisa proibir, mas tem que ser uma coisa rotineira. Dosada. Dosada e rotineira. Todo dia, naquela hora é a maçã, naquela hora é tal coisa, tal alimento, naquela hora é a água, naquela hora é o banheiro. E principalmente o pior de tudo é dormir cedo e acordar cedo. Isso é que tem que acontecer. Influencia muito na alimentação, então. Em tudo. No desenvolvimento total da criança. É dormir cedo, levantar. Tem criança que, assim, eu já vi até reportagens sobre isso e eu vivenciei isso. Teve um menino de 5 para 6 anos que ele acordava de madrugada e passava horas sem dormir. Eu já vi esse tipo de reportagem com outros casos. É porque ele não fechava os olhos. Ele não sabia que para dormir tinha que fechar o olhinho. Foi a resposta que ele deu ao pai, entendeu? Então, até hoje ele acorda, mas daí o pai vai lá e diz, meu filho, fecha o olhinho para dormir. Ele fecha o olhinho e dorme. E aí ele consegue apagar. Sabe? E dormir cedo. 7, 7 e meia estão na cama, 7, 6 e meia estão levantando. Ô Dino, como é que começa essa introdução alimentar na criança? Vamos supor assim, ó, que nem o Miguel, meu filho, ele não come arroz, ele não gosta de arroz. O Gabriel, ele não come ovo. O Gustavo, ele não toma café. Como é que começa essa introdução? Você começa a introduzir esse alimento, tu faz troca por alguma coisa que pode ser
Como é que é da mesma fabricação ali? Como é que você começa essa introdução? É o que te falei. Normalmente eu pergunto se os pais tiveram um acompanhamento primeiro de uma nutricionista ou de um médico nutrólogo, detectaram alguma coisa ou não, para que a gente comece a fazer a controlar essa seletividade alimentar e a introduzir alguma coisa, né? Sem essa base, às vezes é meio complicado, porque eu posso achar que a criança, não gosta de arroz, mas espera aí, então eu vou bater o arroz no liquidificador, vou fazer o mingauzinho e aí ele vai comer o arroz. Não, ele vai rejeitar o arroz do mesmo jeito, porque ele tem o paladar na seletividade. A criança autista, ela não tem só a seletividade no toque, na textura, ela tem na audição, na visão, no olfato e no paladar e no tato. Tá? Então você tem que trabalhar, você tem que observar muito. A palavra-chave minha sempre é observação. Então eu começo pelos pais, a criança está lá junto com a gente, estou observando, começa pelos pais e vê se há possibilidade de introduzir alguma coisa ou não. Teu filho não come ovos. Então, assim, não come ovo. Então, como ele não come ovo o quê? Cozido, frito, pochê, mexido, de nenhum tipo. De nenhum tipo. De nenhum tipo. Aí você já tentou fazer o ovinho doce, tipo aquela gemadinha que antigamente se fazia? Até você tinha comentado comigo, né? Não, já ele não comentei. aceitou, tá? Também não aceitou. A famosa aceitou. chimia. Chimia. Muito bom, por sinal. Também não aceitou. Não. Tá. Então, beleza. Então, a gente não vai mais colocar o ovo da maneira que está vindo. Mas é isso que me preocupa. Não, mas espera aí. O que você vai fazer? Você vai se dar o luxo de passar um pouquinho de trabalho e vai no mercado olhar a validade, claro, a procedência, claro, e vai comprar uma caixinha de ovos de codorna. E aí você vai cozinhar ovinhos de codorna e vai deixar ali para ele. Não vai dizer coma. Mamãe fez ovo. Não. Coloque ali no pratinho dele no canto, ele vai olhar para aquilo, ele vai achar tão bonitinho, tão engraçado, que a tendência dele é até comer aquilo. Ele pode até, de repente, descobrir que aquilo também é um ovo, porque eles são espertos, são inteligentes. Eles são muito inteligentes. O pessoal acha que, não, são inteligentíssimos, tá? Ele pode até descobrir que aquilo é um ovo. E ele pode até comer sabendo que é um ovo, porque ele achou engraçadinho, bonitinho o formato e o tamanhinho. Você tenta fazer algo assim. Então, a seletividade alimentar tem essa coisa. Meu filho gosta de tudo que tem textura, batata frita de pacote, que eu digo aos pais, desempacotem menos e descasquem mais. Meu filho gosta desse tipo de textura, então você vai procurar alimentos iguais, entendeu? Alimentos parecidos, que ele sinta a mesma coisa. Tem um pouco de dificuldade de falar ainda por conta do acidente, a gente fica ainda meio assim. Você quer falar sobre isso? Não, posso te responder, não tem problema. O que aconteceu? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu fui, em janeiro de 23, eu viajei para uma cidade do Nordeste para dar uma aula na faculdade de gastronomia, eu sempre fazia isso, eu viajei muito pelo Brasil, dando aula em várias faculdades, plataformas da Petrobras, em várias coisas assim. Eu cheguei dia 11, dia 15, fui atropelado em uma calçada. Aí perdi as pernas, fiquei 3 meses lá internado, mais 3 meses lá em tratamento, família toda aqui, e só um membro da família foi uma prima que me ajudou muito. Então, assim, né, o 2023 passou em branco para mim. Até estava esses dias comentando com a Mariana. Eu perdi o 2023 e eu comecei a ler, procurar notícia, porque sempre sai uma publicação nova sobre TEA, sobre síndrome de Down, alguma novidade sobre algum tratamento. A ciência evolui muito rápido, né? Entendeu? E eu me vi perdido 1 ano. Quanta coisa, né? Quanto estudo que foi publicado, quantas descobertas, medicação. Esses últimos meses, até outubro, eu passei lendo, ela acha graça de mim. Eu passei lendo, porque teve muita coisa que eu não peguei, sabe? E até comentei com ela agora, eu recentemente fui convidado para fazer um curso até bastante longo na ABA, Associação Brasileira de Autistas, e sabendo do meu caso, eles vão fazer via internet, né, comigo. São 4 aulas por semana. À noite eu escolhi, porque a gente vai correr muito também. Eu também corro muito, eu estou sempre atendendo pessoas também, e-mail, telefone e celular, e viajo, porque eu adaptei meu carro, dirijo, então eu vou para cá, vou para lá, vou para lá. Então estou sempre nessa lida.
Mas fiquei muito feliz em fazer parte desse curso aí, porque era uma coisa que me faltava, sabe? A aba hoje também é uma referência, né? Ô, Dino, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai visitar os pais, né, na casa deles, para querer saber da rotina da criança, o nível do autismo, isso influencia na alimentação também? Ah, Mariana, com toda certeza. A primeira conversa que eu tenho com os pais é via telefone, né? É o primeiro bate-papo, primeiro contato, ou e-mail, alguma coisa assim. E procuro saber se já teve caso na família, a idade deles, se essa gestação foi tardia, se foi por inseminação artificial também. Ah, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver, mas a gente tem que ter todas as informações. Ou tem a ver, a gente tem que ver todas as informações. E então a primeira conversa é com eles nesse sentido. E explicar o que eu vou fazer, como vai ser. Se os pais aceitam dessa maneira, porque eles vão ter que... Geralmente, os pais, 99% aceitam e topam e vão em frente e lutam, porque todo pai quer ver seu filho bem, né? Aí depois eu vou chegar lá, que é aquele segundo passo. E teve nutricionista, teve médico nutrólogo, o que vocês têm de exames? O que vocês fizeram? O que mais que, né, de papel que vocês têm aí dos médicos ou de alguém? Aí eu vou analisar caso por caso, tá? E geralmente eu reviro a cozinha toda, né? Armário, despensa, geladeira, porque o que tem de buchicanga... Mas geralmente, quando as famílias chegam até você, elas já sabem do que aquela criança tem alergia ou você ajuda também a descobrir? Não, elas já sabem que tem... Eu faço parte da Associação Brasileira de Celíacos e da AMA também, Associação de Mães de Autistas. Então, eles me procuram muito por intermédio da Associação Brasileira de Celíacos. E já com o diagnóstico, entendeu? Porque eu não dou diagnóstico, eu não sou médico. Então, posso até ver, saber, entender, sentir que mas eu não... Dá uma diretiva, né? Eu não vou dar esse diagnóstico, nunca. Então, eu sempre digo, olha, procure um especialista para que vocês tenham uma noção do que está acontecendo. Procure uma nutricionista ou um médico nutrólogo. Procurem um psicólogo, um psiquiatra. Vão atrás entendeu? Porque eu não tenho essa capacidade de dizer, o menino, a menina é TEA 1, 2, 3... Não. Mas assim, não são só autistas que têm essa dificuldade com a alimentação. Acontece da criança que não tem nenhum transtorno ter uma grave, até por causa das alergias que a gente já mencionou, né? Então, tirando as alergias e o autismo, pode acontecer de ser puro hábito não comer algum elemento que é essencial ou até mesmo não se alimentar. A rejeição natural das crianças existem, né? Eu era um pequenininho que odiava espinafre. Meu pai, de tanto empurrar no prato, hoje eu amo espinafre. Quer dizer, a criança normal também tem isso. Mas a questão alimentar de alergia é em adulto, é em adolescente, é em criança, é descoberto cedo, é descoberto tardio, é descoberto na amamentação também, tá? E aí começa um outro tipo de tratamento, porque às vezes a mãe transmite à criança, né, esse problema, essa intolerância, essa alergia ou qualquer problema que a mãe tenha com relação ao leite materno. Adultos, eu sempre digo, o segundo melhor leite depois do materno é o leite de coco. Você pega lá uma garrafinha de leite de coco de boa qualidade, dilui em 2 de água, você tem ali 600 ml de leite. Mexe direitinho no recipiente de vidro, tampa, deixa na geladeira, você tem lá 4, 5 dias na boa para café, bolo, vitamina, o que você quiser. Qualquer usabilidade. Tranquilo. Que interessante. Eu queria saber também, o grupo sanguíneo, isso influencia também na alimentação, na seletividade, que a gente estava conversando esses dias sobre isso, né? Assim, quando eu fui fazer esse curso, eu meio que me assustei, porque eu fui um menino que com 18 anos eu já tinha psoríase. E eu convivi com ela há 20 anos. E não tinha nada que tratasse. Aqui em Blumenau, passei pela mão de todos os médicos e não tinha nada que tratasse. Hoje você vê, eu não tenho nada, mas eu era uma pessoa cheia de psoríase em tudo quanto é lugar, aquelas manchas vermelhas de casca e tal. E nesse curso que eu fiz do grupo sanguíneo lá nos Estados Unidos, eu pensei assim, opa, tem alguma coisa errada com a minha alimentação dentro do meu grupo sanguíneo. Aí eu excluí toda a escala de alimentos ruins
E eu vi que era a que eu mais gostava de comer. Eram umas porcarias, tá? Resolvi excluir a tabela de alimentos neutros também, que não faz bem nem mal. E fiquei só com as benéficas. E aí? Aí para entrar na benéfica, eu fiquei assim uns 15 dias, já era adulto, eu estava com 38 anos. Para excluir tudo, eu passei uns 15 dias fazendo limpeza no organismo. Jejum intermitente, muita água, muita salada, muita coisa assim, muito orgânico. Hoje eu sou vegetariano, minha alimentação é quase toda orgânica. E quando eu entrei nisso, eu falei, não, agora eu vou consumir só o que eu posso. Aquilo foi sumindo, assim, em uma semana eu estava lisinho, em 15 dias eu não tinha mais uma casquinha. Eu falei, gente, não é possível, sabe? Isso dá resultado, isso tem a ver. O que mais me deixa preocupada em questão disso é que, além do autismo, né, as crianças, elas têm, além da seletividade alimentar, elas têm também Peraí. A rigidez cognitiva. Isso, Josi. A rigidez cognitiva tem mãe também... Mãe atípica entende mãe atípica. Isso, verdade. A gente fala a mesma língua. Aí, assim, ó, a criança, vamos supor assim, a partir de hoje você vai começar a tratar meu filho, ele não pode mais comer carne, vamos dizer. Ele vai ter a rigidez cognitiva dele ali, ele vai ficar nervoso, ele vai ficar... Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode tentar ajudar ele? Não, você não vai tirar a carne de uma vez só. Uhum. Tá? Você não pode fazer isso. Você vai começar diminuindo o tamanho da porção que você oferece para ele diariamente. Uhum. E vai começar a tentar introduzir outras proteínas devagarzinho. Ver se ele come um peixe, ver se ele come um peitinho de frango. Entendi. Sabe? Você vai devagarzinho. Nada com eles é de repente. Porque eles vão se fechar e não vão comer mais nada. Ah, entendi. Ô, Dino, a gente tem uma perguntinha de uma mãe atípica. Ela perguntou para mim assim: Gabi, o que eu posso fazer para o meu filho começar a introduzir sal nos alimentos dele? Porque ele não aceita comida salgada. Ele não a comida salgada em si, eu digo assim, o sal, sabe, Josi? O sal na comida. Que ela tenta colocar, mas ele não aceita. Se ele for num restaurante, ele não vai comer nada. Isso, ele não come nada. Ela tá desesperada por causa disso, que ela não sabe o que fazer. Não tem assim, como eu vou dizer, não há motivo para desespero por conta de não colocar sal na comida. Uhum. Conheço muitas pessoas aí acima de 50 anos que nunca botaram sal na boca. Uhum. Então, não tem desespero nenhum nesse fator. Tá? Porque, assim, tem determinados alimentos que já têm o sal nele mesmo. E a criança não percebe e come. Tá? Você não tem necessidade de botar sal no bife. Tá? O bife já tem ali. Sim. Uhum. O salite, a quantidade de sal dele. Né? Mesma coisa no frango. Né? Mesma coisa em um ovo, por exemplo. Já tem ali. A natureza já botou a pitadinha ali. E muitos outros alimentos também. Assim como o açúcar, né? Tudo tem frutose, até tudo um limão. tem frutose, exatamente. Tudo tem frutose. A frutose é uma coisa assim que tem que ter um pouco de cuidado também com a criança que não pode, né? Tem que ter A cuidado. criança diabética, por exemplo? Por exemplo, também, tá? Mas tem que ter cuidado, até adulto também. E o açúcar é algo assim, fuja do refinado, fuja de tudo que é refinado. Sal refinado, açúcar refinado, farinha branca, trigo, fuja. Então, você quer ter açúcar em casa? Procure um açúcar orgânico, demerara ou cristal. Mascavo? Não. Qual é o problema do mascavo? Eu tenho uma briga muito grande com relação a isso. Eu particularmente não aconselho o mascavo, a não ser que na hora você faça ali, tire, veio do moinho, você ralou uma rapadura, algo parecido. O mascavo, ele cria muito mofo. Nossa, eu não sabia disso. Mas é visível? Se eu comprar a embalagem, deixar ela guardada lá, que nem aconteceu comigo, eu comprei na loja de produto natural e eu deixei guardado e quando eu fui usar eu vi que ele estava úmido. Isso é mofo? O mofo é a partir da umidade já. Se você for comprar e for cozinhar, vou fazer um pudim, eu vou colocar numa sobremesa, vai ferver, algo parecido que você levar ao fogo, tudo bem, até que você pode consumir. Mas, tenho aqui para botar no cafezinho do dia a dia, ou isso, ou no suco. Não é muito legal. Não é que não seja saudável, não é muito legal, sabe? Por conta desse problema que o mascavo traz.
Ele estraga muito rápido. Não, eu desconhecia totalmente isso. Ele estraga Também. muito rápido. Ô, Dino, mais uma pergunta. Porque ele não tem conservante, sabe? Entendi. Qual é o maior vilão hoje dos alimentos para uma criança com TEA? Qual é o maior vilão, assim, que tu acha que nenhum pai deveria nem Devia ser crime. crime oferecer? Porque assim, ó, eu percebi que quando eu ofereço, né, a gente já sabe que o doce faz isso, mas quando eu ofereço muito doce pro Gabriel, ou pro Gustavo, ou pro Miguel, eles mudam totalmente a forma deles. Eles ficam agressivos, eles ficam mais brabos, eles ficam mais em... Não sei se... eu não sei, não. Agitados. É por causa do açúcar, né? Eles ficam agitados, realmente. Mas, assim, tem algum outro alimento, uma fruta, uma verdura que tu acha Não. que... Não. O açúcar é um grande energético, né? Tanto Sim. que se você consumir uma certa quantidade de açúcar, bolo, coisa assim à noite, antes de dormir, você está sujeito a perder o sono, tá? Por conta disso. Então, aguça muito a hiperatividade da criança com TEA, o açúcar. E quando você fala assim, que alimento eu não deveria dar e tal, nada que seja empacotado, industrializado, embalado, processado com conservante, com adoçante, com açúcar, com, sabe, biscoito, chocolate. Tem uma fábrica de chocolates aqui próxima, até qualquer hora a gente pode até, quem sabe, visitar. Eles têm chocolate sem glúten, sem lactose, sem açúcar, e é um chocolate de excelente qualidade. Então, os pais compram pequenos tabletinhos assim, em caixinha. Quando o filho quer dar um tabletinho daquele, está isento de qualquer conservante, qualquer coisa, sabe? Então, é mais ou menos por aí. Fuja do empacotado, dessas coisas, sabe? Bombons, biscoitos e outras porcariadas. Eu nem sei falar muito sobre isso, porque nesses corredores de supermercados eu nunca entro. Então, nem sei o que tem lá. Tá por fora. Não sei nem o que tem lá. Eu queria fazer uma pergunta agora, Dino. É um pouco diferente do que a gente está falando agora, embora continue dentro do espectro alimentação. Mas é acerca da risperidona. Então, quando a gente fala de crianças atípicas, é muito comum crianças autistas, entre outras questões, fazerem uso de risperidona. E o que acontece? A risperidona, na maioria das vezes, ela aumenta o apetite. A criança acaba comendo mais, talvez até em alguns casos gerando uma compulsão alimentar. Eu, particularmente, recentemente eu fiz uma postagem sobre isso no meu Instagram. Eu já precisei, por causa de um quadro depressivo lá atrás. Como medicação, assim, ó, eu lembro que foi excelente. O efeito que teve no meu corpo. Mas com 3 meses eu tinha ganho 7 quilos. E a gente vê que realmente tem crianças que precisam, porque elas acalmam, elas vão dormir melhor, elas vão ter uma qualidade de vida melhor a partir do uso da risperidona. Você já tratou crianças que estavam se comendo demais por causa da risperidona? O que você diz para essas pessoas que estão com isso, que a criança está ganhando peso, não serve mais roupa... E aí é aquela bronca quando leva no neuro, né? Porque a gente precisa levar a cada 6 meses até para continuar pegando a receita. Então, eu tenho o meu filho de 11 anos, ele é autista, TOD e TDAH. Por que eu não aceito dar risperidona para ele? Porque ele já tem, por causa da ansiedade dele, ele já come muito bem. Então, há 11 anos, ele já tem quase 70 quilos. Então, assim, se eu ainda entrar com a risperidona, eu sei que vai dificultar mais esse processo, esse ganho de peso. O que você diz para essas famílias que têm que lidar com isso? Que a criança não pode ficar sem a risperidona, mas tá pegando esse outro lado, que é o ganho de peso. A risperidona realmente não pode ser tirada, né? Se ele tem a receita e é obrigado a tomar, ele tem que tomar, e eu não tenho nada contra isso. De forma alguma, assim como outros medicamentos também. Por exemplo, você falou do seu filho. O seu filho faz o que, então, para controlar a ansiedade dele? Ele toma uma outra medicação. Talvez não teria... Outra medicação, outro tipo de medicação. Isso, toma uma outra. Porque crianças e pré-adolescentes e adolescentes que conseguem se dar bem com chás, fitoterapia, que é uma outra área minha também, sempre trabalhei muito com isso, tem ervas que você faz um chazinho à noite que são, assim, genérico daquele remédio tarja preta. E faz total efeito. Uau, que legal. Que tipo de erva, por exemplo? Fiquei curiosa agora. O mulungu é uma delas. Mulungu.
É uma eu tenho delas. chá Não de mulungu em conhecia, casa. não Eu tenho, conhecia. ele é um fiozinho branco. É uma raiz, na realidade. O mulungu é uma Aí raiz. tem pra vender também ele já triturado, já um pó bem Legal, fino. legal. É, Não. parece um trigo. Mas Não. ele é Mas você não pra... aconselha o Não, pó? não, não. O pó não. A raiz. Você ferve a raiz. Mas ele é pra ficar mais calmo, esse chá? Ele ajuda a dormir. Ai, não conhecia. Eu já fiz uso. Eu tenho, inclusive, em casa. Assim, eu no hospital, depois que saí, eu descobri que estavam me dando tarja preta. Eu nunca tomei nem melhoral na minha vida. Aliás, eu nunca tive no hospital na minha vida, para você ter ideia. E eu fiquei muito preocupado com isso, sabe? E aí, por causa da dependência, quando cheguei em casa, que eu voltei para minha casa em Blumenau, eu comecei a ter síndrome do pânico, por conta da dependência da tarja preta, que estavam me dando 2 miligramas por dia. Aí quando você foi pra casa, não estava tomando, Não era uma estava abstinência. tomando, foi uma abstinência. Aí foi onde um farmacêutico daqueles das antigas, de quase 80 anos, me deu um comprimidinho natural, de ervas naturais, e me deu mulungu e me deu outras ervas. Mais 3 tipos de ervas para fazer chá. Uma delas é o alecrim, por exemplo. O alecrim, ele elimina a depressão, né? Ah, Uau! Que Uau. interessante, elimina a depressão. Elimina a depressão. Eu, com fitoterapia, cuidei de muitas pessoas. Cuido até hoje, né? Com E tumores. você aconselha elas a colocar na comida, normal. Não, você faz chá. Ah, tá. O chá. Chá de alecrim. Chá de. Uma colher de sopa para uma xícara comum de Tanto água. faz de manhã, de tarde, de noite? Normalmente, quando você vai dormir, você alterna. Se você tiver problema de depressão, síndrome do pânico, coisa desse tipo, você alterna. Segunda, eu vou tomar uma xícara de mulungu, terça, alecrim, quarta, mulungu, quinta, alecrim, você vai alternando. e a criança com TEA pode tomar também? Se ela tomar, pode. O problema é a resistência. Meu Ah. filho não aceita um chá de jeito nenhum. Mas só que eu quero tocar num ponto. A Josi falou sobre a risperidona, né? Ali, que nem a pergunta, que dá muita fome, né? Já nos meus 2 filhos, ele tira o apetite. Eu já... É por Ele isso que eu tira, estranhei. o Gabriel fica sem comer, Josi. Ele vai dormir sem comer. As experiências que eu tive com a risperidona. Pois é. O Gustavo também, eles não conseguem comer mais nada, eles não Como eu conseguem falei pra botar mais vocês, nada na eu engordei boca. 7 quilos em 3 meses e o meu sobrinho, que era uma vareta, também teve um ganho, assim, de peso, mas também não pode ficar sem. Então, os casos que eu conheço... Eu até fiquei assim quando você falou, porque assim, tudo bem, o adulto realmente acontece, tem isso, né? Mas eu não me lembro assim de nenhum caso de ter pego uma criança que tenha aumentado Sério? muito o peso significativamente por conta disso. Aumentou o peso? Aumentou. Um pouco, aumentou. Tanto, aumentou. Mudou o número da roupa? Até mudou. Mas ninguém se tornou assim obeso, gordo demais, ou... Eu já vi o teu caso, por exemplo, ficar sem apetite. Quando eu comentei com o neuro do meu filho, ele quis entrar com a risperidona. Eu disse, não, vamos procurar uma outra alternativa, porque eu já tive essa experiência. Ele concordou comigo. Que as crianças que o neuro do meu filho trata, a maioria ganha. Ele concordou comigo. Não, tudo bem, então vamos ir por esse caminho. E aí a gente entrou com uma outra medicação. Mas eu acho estranho, porque o Gabriel, ele tem 8 anos e ele tem 35 quilos. Pra idade dele, pro peso dele, ele é gordinho, ele é forte. O Gustavo já é bem magrinho. O Miguel ainda não toma. O Miguel não toma risperidona, porque ele não precisa. Mas os 2 que tomam, eu acho assim, ó. O Gabriel, ele não tem o apetite. Mas o risperidona faz ele engordar. E ele perde totalmente o apetite. Ele tem que tomar o risperidona agora em 12 horas. Né? Eu dar pra ele fica sem apetite, ele não almoça, ele não janta, é difícil, ele come uma maçã e uma banana, que são as únicas coisas que ele come. Assim, ganha. Ele ganha muito peso. Uau. Eu percebo que ele ganha peso, entendeu? Eu não sei se é por algum tipo de comida que ele tá comendo, que tá fazendo dar mais gordura no corpo dele, ou que seja. Eu não posso te opinar porque eu não sei como é que é o cardápio dele diário, tá? Então, assim, se você está vendo esse problema, é bom que você procure o médico e diga, olha, está acontecendo isso, vamos ver se trocamos aqui a medicação dele e tal. E o médico, naturalmente, vai te perguntar o que ele está comendo, como é que está a alimentação dele. Né? Porque hoje... eu não sei como é que, eu não tenho contato, né? Então, eu não posso te dizer. Hoje a alimentação deles é, tipo, um arroz, feijão. O Gabriel não tá mais comendo carne, porque ele tem o tempo dele, as varias dele, né? O Miguel não come arroz, só come carne, come um brócolis. O Gustavo já come de tudo, sabe? E, assim, eu fico muito perdida na alimentação lá em casa com eles, porque
eu já não sei mais o que cozinhar, o que fazer, porque é muita seletividade. O Gabriel, que nem eu te falei, ele tá todo tempo no banheiro. Ele tá com algum problema muito isso sério. você tem que ver, se ele precisa de algum prebiótico, alguma coisa assim, né? Já te falei, você precisa ver. Tem que descobrir a causa dessa inflamação. Ele está com uma inflamação, você tem que descobrir qual é a causa, tá? Alimentos também causam, lógico, causam inflamações, né? Tem que descobrir o que é. E o Anthony, amiga, come de tudo? O Anthony se alimenta bem. Claro que se a gente tem que ter, assim, muita vigilância, porque, como toda outra criança, claro que ele vai preferir bobagem. Então, a gente evita ter também, ou comprar só em momentos, assim, muito específicos. Vai assistir um filme, né? Vamos fazer uma programação em família. Mas por ele, se não tivesse regra, claro, como toda outra criança, todo outro pré-adolescente, claro que ele preferiria bobagens. Mas o que eu queria comentar é que ele teve um problema de intestino muito sério, até bem antes dele ter o diagnóstico de autismo. Até os 3 anos, assim, ele tinha muita dificuldade para ir ao banheiro. Então, ele tinha tanto que o tempo de creche, ele nunca fez, né, cocô na fralda. Nunca, nunca, nunca. As professoras, nossa, a gente nunca trocou uma fralda de cocô do Anthony. Então, assim, além dele só fazer em casa, era com muita dificuldade. E aí, eu lembro na época que, como ele sofria muito para fazer, foi o meu sogro ainda que ajudou a gente levou ele num excelente pediatra da cidade, porque até então todos os que eu levava, suco de laranja, mamão, mãe, mais brócolis, e tudo isso fazia e não adiantava, e ele sofria demais para evacuar. E aí, quando a gente levou, eu lembro nesse determinado pediatra, assim, ele receitou uma medicação, eu não vou lembrar, mas que foi assim, a mesma coisa como tirar o problema com a mão. Simplesmente nunca mais ele teve dificuldade. Então não é nem de mais e nem de menos. É normal depois dessa medicação. Ele tinha alguma coisa, foi ali até os 4, 5 anos de idade. Talvez até os 4 anos. Então ele tinha dificuldade para ir. Então eu nunca lidei com isso. Mas eu convivo com muitas mães que dizem que vai demais. Os pais descobrem as coisas muito tarde, às vezes. Por falta de percepção, de experiência e de informação. Sabe? Não é culpa dos pais. Às vezes o pai e a mãe botam a mão na cabeça. Meu Deus, com 3, 4 anos é que eu fui ver isso, porque eu não vi antes. Não ia ver antes. Como esse é o caso, não ia saber antes. Você ficou sabendo, até que bom que você ficou sabendo cedo pelas professoras da creche, e você pôde cuidar disso. Mas tem pai e mãe que levam isso assim, não se apercebem desse detalhe. Não acha que tá legal a criança ir no banheiro 1, 2 vezes na semana, e às vezes não é isso, né? Causa muito mais problema. O desconforto, né? Com certeza. No caso do meu filho, a gente via assim, né? Até a presença de sangue. Exato. Então, a gente precisava tomar alguma postura diante disso. Exato. Ô Dino, quanto tempo que tu ficas fazendo visita na casa da família? Quanto tempo isso é determinado por ti ou pelos exames, pelo tempo de introdução alimentar da criança? Vamos supor assim, eu tenho que ficar 1 ano. Daí tu tem que ficar nesse 1 ano indo lá e você prepara as comidas ou você deixa tudo o cardápio pronto e os pais fazem? Eu agora preparando comida, no momento não estou, tá? Mais pra frente sim, até vou voltar a fazer isso. Até porque estamos no final do ano, o Natal tá aí, o gordão já tá batendo na porta e o Ano Novo já tá gritando e tem muito brasileiro que não pagou nem o coelho. Então... Bem observado. Verdade. Então assim... eu costumo fazer, sim, as comidas na casa da pessoa, junto com a mãe, que sempre é a maior interessada em aprender. Sim. Deixo as receitas, congelamos tudo para aquela semana, o que a criança aceita que seja congelado, e o resto a mãe vai fazer fresquinho na hora, né? Isso aí, normal. Eu ensino, eu dou aula, dou receita, eu ensino, acompanho, tudo bonitinho. Mas é aquilo que eu te falei. Eu sempre quero me basear no que ela tem de exames na mão. O que os médicos informaram, como é que está o nível dele, tudo bonitinho para depois eu poder começar a agir. Primeiro com os pais. 1, 2, 3 dias com os pais, por ali. Depois eu vou ver os armários dos pais, porque a criança não pode estar comendo brócolis, e o pai e a mãe estão aqui cheio de lata de cerveja, refrigerante, pacote de batatinha e pizza e hambúrguer. Não, vamos falar todos a mesma língua,
Tá? Até os pais, então, eles entram junto Sim, nessa... naquele Ai, que momento, legal. sim, naquele momento sim. Depois eles podem ir escondidos para a cozinha comer o que quiserem, entendeu? Mas naquele momento família não, é momento família. Todo mundo ali vai comer a mesma coisa, entendeu? E eu às vezes até hoje eu não tiro mais, mas tinha época que eu tirava tudo das prateleiras e botava numa cesta e dizia para a mãe e para o pai: doem, porque vocês não podem ter isso em casa, né? Ô Josi, eu queria saber sobre que a gente estava conversando essa semana, até o dia que a gente foi lá para casa do autista, sobre os alimentos transgêneros. Ai, nossa, Eu, verdade. eu queria saber um pouco sobre os alimentos transgêneros, porque eu não lembro o que a gente estava comentando sobre o fubá, sobre o... A gente estava falando sobre a polenta, tava falando sobre o milho, Milho. e aí uma pessoa que viajou com a gente pra casa do autista, ela falou sobre o alimento transgênico e que ela não comprava, que ela observava se o milho era transgênico ou não. Eu disse, então eu vou começar a olhar. E por coincidência, uma semana depois eu fui no mercado, eu mandei a foto pra Gabi e pras outras meninas que viajaram com a gente. Eu olhei todas as marcas. porque Você meu tem filho o gosta- Tzinho na frente, né, de transgênico. Um Tzinho amarelo na frente da Olha, embalagem. eu fui olhar nos ingredientes Não. e dizia, feito com milho transgênico. não, mas não você- tinha uma marca sem. Não, assim, ó, na frente tem um Tzinho amarelinho, assim, triângulo, sinal de transgênico. E você... A embalagem vai dizer... Porque eu fiz questão de ler, eu fiquei um bom tempo assim na frente das farinhas de milho, dizendo que não existem estudos que comprovam que faz mal para a saúde. Mas a gente ouve falar totalmente o contrário. O que você diz pra gente a respeito disso? O que a gente faz? A minha- Tudo quase é transgênico. Eu sou tão transparente que a minha risada já entrega. Então, Não. desespero. Não, é desesperador. Realmente é desesperador. Assim, eu não compro nada que seja. Eu procuro comprar tudo orgânico, nada transgênico, que tenha marca, nada. Eu tive uma experiência lá em casa extremamente assustadora. Eu tenho 18 cães, morreram 5 quando eu estava no hospital, todos resgatados, né, de rua, mais 5 gatos. E eu recebo doações de ração, ajuda. Meus cães eram uma saúde muito boa. De repente começaram a apresentar uma série de problemas e eu não sabia o que era. Mas bota problema nisso, é coceira, é visão, meu Deus, um monte de coisa. E eu sempre recebia rações de média para boa qualidade. Eu digo, eu vou começar a olhar isso daqui. Quando eu comecei a ver tudo transgênico na frente, e eu comecei a ler os rótulos atrás, os ingredientes, eu falei, meu Deus. Tô dando veneno. Tá aqui o problema. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer agora, né? Sem mobilidade, eu vou ter que cozinhar para esses bichos. E comecei a cozinhar para eles o arroz próprio de cachorro, as casquinhas da cenoura que eu guardo, da beterraba, da batata doce, eu congelo tudo para fazer a comida deles. E a proteína, alguma coisa que eu coloco. Melhoraram assim 100%. Uau. E o transgênico pro autista? Oxi, outra coisa muito pior, sabe? Eu digo sempre aos pais, procurem alimentos orgânicos, não comprem nada que seja transgênico. Ah, meu filho gosta muito de ovo. Ok, você vai lá comprar ovo orgânico, caipira, aquele que você sabe a procedência, leia tudo na embalagem. Ou vai na feira comprar daquele colono, aquele ovinho azul, né? Vou falar a palavrinha aqui, cheinho da sujeira da galinha. Aquele é o ovo bom, compre, dê para o seu filho. Procura isso. Ah, mas meu filho gosta de leite, ele não tem problema com leite. Eu compro leite e tal, ele toma, mas aí às vezes ele passa mal. Já comprei leite sem lactose. Tem um tipo de leite no mercado chamado A2, ele vem numa garrafinha, mais caro, mas é o puro leite natural, tirado da vaca na hora, bonitinho e tal. Aquele leite você bota, ferve na panela, até cria aquela natinha em cima, como antigamente. Aí dá para a criança toma feliz da vida. Então a gente tem como fazer para o nosso filho comer bem. Aí é onde eu falei para você, a terapia alimentar é com os pais. Tem terapia alimentar com as crianças? Tem. Eu vou no caminho da palavra seletividade. Mas a terapia eu pego nos pais, entendeu? Pego pesado, pego forte. Digo, peraí, vamos lá, né, meu amigo? Aí, o primeiro passo é seu aqui, senão não adianta eu nem estar aqui e nem você gastar seu tempo, nem o meu, nem o seu dinheiro, porque, né? Tem que querer a mudança. Tá disposto. E sim, você tem... Ninguém mais do que pai e mãe para começar, sabe? O médico vai se empenhar, o nutricionista vai se empenhar, o psicólogo, o psiquiatra vai se empenhar, mas ninguém como pai e mãe.
Tu chega a trabalhar em conjunto com nutricionista e médico? Sempre. É? Sempre. Eu sempre vejo o que a nutricionista passou, o que o médico falou. Eu, às vezes, até aconselho os pais a levarem no médico nutrólogo por outras questões, sabe? Vejo os laudos do psiquiatra, do psicólogo. Eu nunca entro lá, assim, de bandejas e oba, oba, tô aqui, vamos lá. Não, não é o meu caminho, nunca foi e jamais será, entendeu? Meu É uma trabalho coisa outro. mais específica, então, se precisar... Ou assim, ou você faz com dedicação, porque você gosta, porque você ama, porque você estudou aquilo te interessou na faculdade, a experiência te procurou, eu vim de autodidata, sabe? Fazia as coisas porque dá certo, porque não dá, porque cresce, porque não cresce, porque tem cor, porque não tem cor, os alimentos eram brancos. Aí eu descobri uma coisa simples para ir ao forno, que o alimento ficava coloridinho, bonitinho, vermelho. Urucum puro, que é natural. Nunca ouvi Compra em falar. loja de produtos naturais? Urucum puro. Então eu botava na batedeira da massa do bolo, sem glúten, sem lactose, sem nada, uma colherinha de urucum, aquele bolo ficava dourado, bonito, sabe? Assim as massas de pizza, de pão, de tudo que eu fazia. Uma coisa simples, É, né? porque hoje em dia o que os pais, a família, né, mais sofre no espectro é a alimentação, é a seletividade alimentar. Isso é muito difícil. Eu sofro lá em casa, Josi. Eu não sei, assim, mas eu sofro muito. Eu imagino. Eu tava lendo, eu acho que agora a gente já tá encaminhando pro final do programa, né? E antes eu tava lendo uma coisa assim bem interessante. Já tinha ouvido isso, mas acho que vem bem a calhar com o que a gente tá discutindo aqui, que era assim, ser obeso dá trabalho. Mas não ser, e ser saudável e levar uma vida, entre aspas, fitness, né? Era o que dizia o texto, também dá trabalho. Então, assim, a gente precisa escolher o nosso difícil, porque na verdade tudo vai ser difícil. Até mesmo se você comer de tudo e fazer. Mas a consequência daquilo vai ser danosa. Então a gente tem que. Isso é ser adulto, né? É ser adulto, ser maduro. Tudo vai escolher ser. o nosso difícil. Tudo vai ser difícil. Você olha para mim e você não acredita que uma pessoa que andava do jeito que eu andava, fazia o que eu fazia, 4 quilômetros para ir, 4 para voltar a bicicleta, e o dia inteiro na rua, acordando 5 da manhã, dormindo meia-noite, de repente ficar sem perna e dizer, pronto, o meu mundo acabou. Não. Meu mundo começou, né? Vou voltar ativa. Tenho muita coisa para fazer, prótese, fisioterapia, os próprios dentes, tenho, mas estou lá, estou na luta, estou correndo. Tenho que viajar, vou viajar, tenho que ir a Jaraguá, Joinville, vou lá, vou fazer, é uma criança, precisa. Que lindo, Então, é uma linda história de superação. A gente tem que se superar a cada dia. Meu avô costumava dizer, a última coisa que você vai aprender na vida é a morrer. Verdade. Você fez eu lembrar de Sócrates, que um pouco antes, ele foi sentenciado, e um pouco antes dele ingerir o veneno, a cicuta, né, ele estava aprendendo a tocar flauta. Exatamente. Nossa. Poucas horas antes, É. porque ele tinha essa mesma premissa de vida. Exatamente. Eu não posso parar, assim, sabe? Não tem pessoas... Eu fui o primeiro chefe de cozinha formado em Santa Catarina, você imagina isso nos anos 99. Né? Eu já comecei a trabalhar com televisão ali. Então, assim, não tem pessoas como eu, assim, sabe? Para atender. Mas tem muito pouca gente que faz o que eu faço. Tudo tem que ter amor. Lindo. Bem legal. O amor cura. Tudo tem que ter amor. Mas não que não vá dar trabalho. Dá bastante. Mas ele tem que tirar a preguiça da mamãe e do papai. Disse tudo. Dino, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Deixe seu agradecimento. Lógico, eu vou deixar aqui meu agradecimento a você e a Josi. Foi um prazer grande estar aqui com vocês. E a gente estava meio que em off conversando um pouquinho sobre isso. Realmente, gente, cuidar é tudo, tá? Na vida. Então, vamos pensar com mais carinho nas crianças aí, puxar a orelha dos pais, porque é necessário, tá? Eu tenho lá meu Instagram, @chefe Dino Silveira, chefe mudo, né? E o WhatsApp eu costumo atender dentro das possibilidades. É o 47, vou dar assim direto, 47 999 877 173. Pronto. Aí qualquer coisa eu respondo. Muito obrigada, Dino. Tá bom? Obrigado a vocês aí.
e vamos em frente, porque tem muita coisa boa para se fazer. Foi uma honra ter você aqui. Obrigado. Pessoal, chegamos ao final do nosso segundo episódio e eu queria te lembrar, você que ainda não assistiu, tem aqui disponível para você o nosso primeiro episódio. Quem foram as pessoas que conversaram no primeiro episódio, Gabi? Fomos eu e você, eu e a Josi. Duas mães atípicas, contando as suas experiências. Então vai lá, confere, curte, comenta, deixa o seu like e vamos junto. Tamo Por quê? junto. Para cuidar é preciso conhecer. Tchau, tchau. Tchau, gente.